Olá, está começando mais um Equilíbrio Cast, o seu podcast de inteligência emocional, saúde mental, segurança psicológica. Aqui a gente fala de tudo um pouco, desde que seja sobre equilíbrio, porque a vida pede equilíbrio, né? Hoje nós viemos aqui tratar de um tema que eu gosto muito e faz parte do universo de trabalho, né? Que eu estou sempre muito envolvida com as questões relacionadas à saúde, segurança comportamental e segurança psicológica. E aí, como é que está acontecendo nas organizações? Está todo mundo fazendo as mesmas coisas? A gente tem visto tantos desafios que as organizações têm experimentado, só que existem organizações que têm sobressaído, que têm feito algo de diferente e aí viram case de sucesso. E case de sucesso a gente precisa falar, contar e inspirar outras pessoas. E é por isso que hoje o meu convidado aqui de honra é o Adenilson de Jesus. Ele é o gerente de contratos da Correta Ambiental. E eu, sim, orgulhosamente digo que fiz parte de alguns processos e projetos internos dentro da Correta. E a gente fica muito orgulhoso em ver os cases da Correta. Então, isso me impulsionou a trazer para poder apresentar para você também o que aconteceu lá dentro da Correta que enche o nosso coração de orgulho. Então a gente vai saber hoje aqui. É um prazer, Denilson, ter você aqui. É um prazer ter alguém com a mente tão aberta. Eu gosto sempre quando converso com o Sérgio, né? Eu falo, gente, a Denilson é um cara diferenciado, tem uma mente aberta, porque você trabalha na área industrial e não é o seu dia a dia falar sobre ser humano. Nós estamos aqui para falar do ser humano. É verdade. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Fazem parte do processo de evolução da Correta Ambiental e do meu, pessoalmente. Eu acredito que nós devemos estar sempre abertos a novas ideias. Foi assim que aconteceu as grandes invenções da história da humanidade. E a Correta, ela vem de uma mistura muito grande de ideias, né? Pessoas altamente qualificadas na questão da operação, da criação de ferramentas para a limpeza industrial, e eu com a ideia mais voltada para a área de comércio, né? Trabalhei a vida toda com comércio, minha especialidade é vendas, sou técnico em vendas. Legal. E vim para a Correta numa mudança de ramo assim, muito radical, né? Então, com isso eu consegui trazer algumas ideias. Quem trabalha com vendas sabe que os vendedores, eles são muito impulsionados, né? Eles são motivados todos os dias, aquela reunião pela manhã, aquela reunião mensal de meta. Então, você provoca muito o ser humano. E eu pude perceber que faltava isso na área industrial, né? Provocar as pessoas a pensar diferente, a dar o máximo dela, vender uma ideia de segurança e não impor sobre o ser humano. Isso é muito legal, né? A gente observa, né, como eu falei aqui na introdução, as empresas, as organizações estão passando por, eu diria que pelos mesmos desafios. Todo mundo busca comprometimento, né, do colaborador, na área de segurança, que o colaborador ele cumpra as regras, os procedimentos, as normas, os padrões. Isso é um desafio para todos. E a gente vai percebendo assim, a Correta, ela, quando eu falo do case de sucesso, eu queria que você falasse um pouquinho desse case de sucesso, mas a Correta conseguiu dar um salto em relação a outras empresas e certamente fez algo diferente. E com esse seu olhar de motivar o ser humano, pensar no ser humano, como é que foi dentro da Correta e como tem sido assim a resposta dos colaboradores ali dentro? Como você bem disse, é o mesmo desafio que todos enfrentam, passando pelas mesmas dificuldades. Nós tivemos em 2020 algo que me chamou muita atenção. Um colaborador se acidentou e quando fomos iniciar o processo de investigação, ele tinha todos os treinamentos necessários para não fazer o que estava fazendo. Ele tinha todos os treinamentos possíveis para aquela atividade,
para que não passasse pelo que passou, né? Claro que ele foi uma vítima de um processo longo, né, de coisas que vem dando errado. Então, quando sentamos para debruçar sobre esse problema, nós entendemos que as pessoas são treinadas, são capacitadas, e a mesma pessoa que num dia ela cumpre todas as normas, meses depois ela deixou de cumprir. Então, a gente começou a discutir sobre isso, e foi quando, né, entendemos que não basta treinar, não basta somente falar para ele o que fazer e o que não fazer. A gente precisa entender o porquê que não cumpre, o porquê que não faz, né? Sendo que são as mesmas pessoas recebendo os mesmos treinamentos todos os dias. Foi quando tivemos a iniciativa de tentar trabalhar algo que mexesse com o ser humano, né? Que mudasse o comportamento, a maneira de pensar, né? Eu não consigo mudar o comportamento se eu não entender por que ele age daquela forma. Isso aí. Foi quando tivemos, né, um trabalho fantástico dentro da Correta, que envolveu desde a diretoria ao chão de fábrica, como se fala, né, na área industrial, e com aquilo ali nós podemos perceber que o ser humano ele pode te entregar muito além daquilo que o dia a dia te mostra, né? Pessoas que mostraram para todos que fazem parte desse processo que esse problema que ele carregava dentro da nossa organização, ele tinha também fora. O problema de disciplina que ele estava tendo dentro da empresa, ele tinha em casa com os pais, tinha em casa com a esposa, com os colegas, na empresa anterior. Então não é algo que você consegue mudar com processos, procedimento, documento para ele assinar, com lista de presença. Isso você tem que entrar, né, para dentro daquela pessoa e entender o porquê não está cumprindo. Porque se a gente quiser fazer aquele cabo de guerra, né, medindo força, todo mundo perde, né? Não sai do lugar. É verdade. Agora, quando a gente fala, né, sobre essa coisa de olhar para dentro, né, por dentro, né, do outro, eu tive uma experiência muito interessante na primeira empresa que nós aplicamos o programa de desenvolvimento de habilidades humanas, né, para que o primeiro deles, que era o autoconhecimento, né, e os colaboradores gostaram muito da imersão e foi muito legal. Era basicamente o nosso piloto, né? A gente estava fazendo acontecer, fazendo valer ali. E aí no segundo encontro, quase morri de vergonha, porque o pessoal chegou dizendo que tinha melhorado em casa, que tinha melhorado a relação com o filho, que tinha melhorado a relação com a esposa, com o pai. E eu falava com o Sérgio assim, meu Deus do céu, a gente veio aqui para poder treinar uma empresa e essa turma vindo falando que melhorou enquanto pessoa. E Sérgio, que investigava acidente, né, investigou acidente muitos anos, ele falava assim, é isso que a gente quer. Eu falei, mas como assim é isso que a gente quer? Precisa ver o resultado da empresa. E, de fato, aí que eu entendi, né, que todo aquele resultado, naquele momento que estava no início da minha carreira na área da segurança, que tudo aquilo ali tinha valido a pena, né? Que todo o trabalho, que todas aquelas pessoas que falavam da melhora das suas relações pessoais, elas estavam tendo ganho. Mas eu só fiquei feliz mesmo quando o gestor, no final do treinamento, do segundo já, né, eu com aquela angústia interna, ele falou assim, eu queria, antes de terminar, eu queria parabenizar, e foi mostrar os números. Eu quase caí para trás. Porque ele falou, gente, como mudou, como caiu índice tal, subiu tal. E assim, eu de fato, embora participando junto, co-criadora, eu pude perceber na pele que deu certo. E isso aconteceu com a Correta. Anos depois, isso se consolidou com a Correta. Nós tivemos uma experiência muito particular sobre a mudança de comportamento, né, da pessoa, o que ela pode gerar. Esse grande desafio é devido à nossa cultura, é algo cultural, né? Se você chega hoje na área industrial, aqui no Espírito Santo, e tem partes de proteção para tudo que é lado.
Você vai em outros países, é apenas um risco no chão. Então mostra que a nossa cultura precisa evoluir. Mas, então, se eu entregar para o cara apenas um documento, falar para ele que ele tem que seguir aquilo, eu não vou conseguir resultado. Quando você muda o ser humano, em casa, com a família, isso reflete em tudo quanto é lugar que ele vai. Nós tivemos a experiência de um colaborador que, quando terminou um dos encontros, né, com a equipe mesmo de campo, eles dentro de uma sala, quando finalizou, ele procurou a líder que estava ali presente e pediu a ela que ele precisava ir em casa. Se ela liberava, que ele precisava ir em casa urgente, que ele tinha algo para resolver. Né? Como nós estávamos tratando pessoas, né, a gente tem que entender que o ser humano tem as suas particularidades. E liberou, informou para o supervisor, para substituí-lo. E quando ele retornou, ele falou: eu tive que ir em casa porque eu descobri no treinamento que o problema que eu estava enfrentando aqui com os meus colegas, com minha liderança, eu carrego isso comigo há muito tempo. Eu tive na empresa anterior esse mesmo problema e eu estava tendo esse problema em casa, com minha esposa e com meus filhos. Eu estava no processo de divórcio. Nós estávamos definindo como seria a separação. Estávamos morando dentro da mesma casa e definindo como seria essa separação. Porque por já ter filho, né? E eu entendi que o erro estava em mim. E ele foi em casa e se reconciliou com a esposa. Que legal, e gente. Recentemente teve o neném. Gente, isso é muito Então são coisas que só nisso daí, para mim, valeu a pena todo esse processo que nós passamos. É um desafio muito grande, você tem que abrir mão muitas vezes daquilo que hoje parece importante. Muitas vezes a gente tem que abrir mão daquilo que a gente acredita que é o certo. Você tem que convencer pessoas de que você está trabalhando algo muito maior do que simplesmente a produção do dia. Você está trabalhando algo para se produzir uma vida inteira. Mas é um desafio que vale a pena. E tivemos vários outros relatos, né, de pessoas que estavam para sair da empresa, pediram para ser desligado e já após o processo, logo antes de finalizar, pediram para rasgar o aviso e queriam continuar na empresa, entenderam que eles estão melhorando como pessoas. Existem pessoas também que acham a perda de tempo. Sim. Isso vai existir, né? Mas o resultado ele é fantástico. Nós saímos de 39.200 horas de absenteísmo para 12 horas num determinado mês. Essas 12 horas foi o quê? Alguém que veio trabalhar, passou mal e foi embora. No dia seguinte, uma outra pessoa, ou no mesmo período, uma outra pessoa com o mesmo problema. Nós não chegamos a ter nem um dia inteiro de uma pessoa que faltou. São pessoas que, às vezes, traz o atestado para a empresa, não é porque ele está passando mal ou está com raiva, é porque ele não está se sentindo bem naquele local. É porque ele não está se sentindo acolhido naquele local. E o ser humano, ele é sensível, né, a emoções. O ser humano, ele é feito de... Em vendas, a gente vê muito isso, é feito de estímulos. É isso aí. Né? Você chega na equipe de manhã e fala animado, né? Dá aquela agitada, o dia rende, o pessoal vende até gelo para esquimó. Mas é tudo movido por estímulo. E como eu estimular alguém na área industrial, sendo que nós atuamos particularmente na área de nível 4, né? Um dos níveis mais altos, o nível mais alto para a área de segurança, acima disso é risco radioativo. Né? Então a gente tem uma demanda muito grande de pessoas ali todo dia se envolvendo com algo perigoso. A flor da pele, né? As pessoas estão... E alguém incentivando a produzir, alguém querendo o serviço, e eles não podem se levar, não pode deixar a emoção tomar conta. Sim. E você tem que trabalhar a pessoa. Então não adianta eu querer empurrar um documento para ele, dizer que ele tem que cumprir. Tem que fazer ele entender por que cumprir. E com esse processo que nós passamos, a liderança teve um trabalho mais aprofundado, né, de imersão, passar o dia todo junto ali, só aquilo ali já cria um ambiente mais agradável. Mas após isso, você vê as pessoas trazendo ideias, né, para mudar o processo. Fantástico. Eles pararam de focar no problema e começaram a pensar em soluções. Tudo isso é trabalhar pessoas. Eu não consigo isso empurrando para eles a obrigatoriedade de você tem que inventar alguma coisa. Eu não consigo. Agora, quando eu faço ele se sentir importante, mostro para ele, faço sentir importante, não, mostro para ele a importância que ele tem dentro do processo, aí ele começa... Ele faz parte, ele é pertencente, exatamente, né? Só que às vezes nós não deixamos isso aflorar. É verdade. Né? Naturalmente nós falamos que o diretor é mais importante do que o auxiliar, naturalmente, sem muita dificuldade para isso ficar claro. E não é. Verdade.
né? Nós temos o hábito de dizer que a empresa dá emprego para os outros, está ali para ajudar dando emprego. Não é nada disso. A empresa precisa da equipe, a equipe precisa da empresa. Isso tem que ficar claro para o colaborador. A importância que ele tem dentro do processo. Manda o dono da empresa ir lá trabalhar sozinho. E o mais bonito que eu vejo na Correta é que a decisão da Correta não foi de trabalhar somente a alta gestão. Foi abraçar o programa como um todo e levar para, como você mesmo diz, o chão de fábrica, para a base operacional. Porque alinha todo mundo, né, no mesmo... Todo mundo é humano, do mesmo jeito. Todo mundo tem as mesmas necessidades. Porque tem empresa que fala assim, não vou levar isso para o chão de fábrica, é muita gente, vai ficar parando o pessoal. Para o pessoal e atrapalha aqui o meu processo comum. Mas o que eu acho bonito é que vocês têm esse olhar, né, de envolver todos nesse... E trazer importância, né? Somos uma grande engrenagem, né? É isso. Da maior a menor, se uma delas parar... É isso. Então, e a pessoa que está lá na frente da operação são os que recebem os maiores impactos da pressão do dia, né? É ele que está ali vendo, né, o minério chegar, o minério sair, pessoas, né, se machucando. Então, se ele não estiver bem emocionalmente, se ele não tiver ali um mínimo de conhecimento de como controlar as emoções, como raciocinar na hora de uma dificuldade, as ferramentas que são usadas durante essas capacitações, esses treinamentos, ajudam as pessoas a pensarem muito antes de agir, né? Ensinam elas a tomarem decisões mais assertivas. E isso é fundamental para quem está na frente. Por mais que você tenha uma equipe de liderança muito bem capacitada, ela não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso aí. Então você tem que dar autonomia para a pessoa agir de forma segura, para ele ser dono da própria segurança. Segurança não é regra. Saúde e segurança além das normas, né? Não pode ser uma norma. Isso aí. Tem que ser algo, tem que ser uma decisão. E nós fizemos recentemente um trabalho de conscientização envolvendo família, mexendo com a emoção das pessoas, né? Para mostrar que não é porque é uma norma, porque é uma regra que tem que ser obedecida. A segurança tem que ser feita porque tem alguém te esperando em casa. E esse é o objetivo da Correta, é mostrar para a pessoa que ela não tem ali não está ali para medir força com liderança ou vice-versa, que ela não está ali simplesmente para cumprir uma norma, ela está ali por um propósito. É mostrar para ele o propósito, fazer ele entender, enxergar algo que ele já está fazendo. Ele está ali pela família, ele está ali pelos seus filhos, pelos seus pais, né? Ele só precisa enxergar que ali dentro essas pessoas também estão contando, que ele cumpra com essas normas, que ele cumpra com a segurança para que ele possa retornar para o lar. No final das contas, todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser cuidado. Isso aí. As pessoas gostam de ser cuidadas. Quando você cuida das pessoas, elas retribuem. É isso aí. É muito forte esse vínculo que você cria com as pessoas quando você faz algo bem humanizado. Acho que gestão ela precisa ser humanizada. Nós trabalhamos com limpeza industrial mecanizada, mas a mecânica é tocada por pessoas. É isso aí. E teve 2 resultados, eu tenho certeza que foram muito mais do que esses, mas resultados mesmo práticos, que vocês receberam uma premiação, né? Lá da Vale. Recebemos premiação, reconhecimento. Nós tivemos vários colaboradores sendo reconhecidos após esse processo, né, de 2022 para cá, tivemos vários reconhecimentos de colaborador e tivemos também resultados em grupos. Nós fomos a primeira contratada a receber o posto de maturidade 3 de 5S, até primeiro que a própria contratante. Então isso é algo muito importante, porque mostra que nós não estamos esperando acontecer, nós saímos em busca do melhor resultado. Quando conseguimos a maturidade 2 na primeira avaliação, não esperamos ser cobrado pelo 3, já fomos atrás de informação do que precisava. Isso a liderança, não foi a diretoria que mandou fazer isso. A diretoria recebeu o prêmio depois, recebeu informação de que tinha acontecido. Então você vê como que a mudança de postura, de comportamento faz a diferença. E uma pessoa sozinha não consegue esse feito. É isso aí. Porque 5S ele envolve muita coisa, né? Organização, limpeza, né? E é uma constância. Não é num dia você conseguiu, no outro não tem nada lá e isso vai... Não, é um processo muito bem montado. E nós conseguimos esse posto
né, numa área onde não é tão fácil manter essa organização toda, esse nível de organização. Já estamos em busca do nível mais alto e, se Deus quiser, iremos conseguir. Que legal. Saímos da empresa, de uma das empresas que mais tomou notificação em 2020, né, primeiro semestre de 2020, uma média de 30, 35 notificações por mês. Nossa, por né, mês. Para uma empresa que, dentro de pouco tempo, tornou referência. Uau. No mesmo quesito. Uma empresa que estava dando explicações por que de tantas notificações, exatamente um ano depois, foi lá explicar como que conseguiu reverter o quadro. Né? E capacete de prata no segundo semestre de 2022. Estamos em busca agora de um prêmio maior. E a turma está motivada, eles buscam isso. Que legal. Eles já trazem o resultado e falam, agora nós vamos em busca do outro. A nossa contratante, ela trabalha com um projeto de boas práticas, né, Kaizen, muito bem estruturado, e é bacana que motiva o pessoal. E o último que teve agora, a Correta conseguiu o primeiro lugar junto com um colaborador da empresa, né, no desenvolvimento de um projeto para conseguir melhorar um serviço que existia lá há muito tempo e era feito de uma forma que às vezes trazia alguma insegurança. Né? Então desenvolveram uma maneira de executar sem que tivesse exposição de pessoas. Para mim é o melhor resultado nesse tipo de avaliação, porque você tirou alguém do risco, né? Você conseguiu criar uma maneira, conseguiu desenvolver algo que evitou que alguém dali para frente se acidente naquela situação. Nossa, isso enche a gente de orgulho. Mudança de postura. Quando você muda comportamento, as pessoas passam a ser mais autônomas. Você dá autonomia para elas buscarem sair da frente do problema, de ver como um problema e parar diante do problema, e reclamar do problema, e elas começam a pensar em soluções. Isso. E são elas que estão fazendo. Não é? Então, isso que é interessante, você ver a mudança da equipe. Isso, né? É bonito de ver. E eu estou todo dia com eles. Para mim, isso é um alívio muito grande. Temos muito para conquistar ainda, estamos em busca de melhores resultados a todo momento. A gente quer chegar muito além. Mas o que a gente vê hoje já é um salto muito grande. Nossa, Bel, parabenizo você. Obrigada por você doar seu tempo aqui para poder estar trazendo esse case de sucesso. Eu parabenizo você como pessoa, como gestor da sua área, com esse olhar para o ser humano que é tão necessário. Como a gente já falou aqui, todo mundo só quer ser feliz, só quer ser ouvido, só quer ser visto. E quando uma organização entende que o ser humano, seja ele lá do topo, né, da alta direção até a base operacional, é uma grande engrenagem, todo mundo ganha. Né? É isso. Uma pessoa da liderança esse time falou que às vezes não precisa nem vir aqui resolver problema pra gente. Daqui a pouco ela vai estar vendo esse podcast e vai lembrar disso. O fato de vir aqui nos escutar, olha isso, e mostrar que está com a gente já muda o nosso dia. Isso é legal, porque às vezes a pessoa não quer que você chegue ali trazendo inovação e trazendo ideias novas, ela quer ser escutada, ela quer saber se está no caminho certo, ela quer receber um feedback, seja ele positivo ou negativo, para poder evoluir. Então acho que as pessoas são a base de tudo, né? As pessoas, sejam na família, no dia a dia, às vezes a gente anda tão correndo, né? Passa pelas pessoas, não percebe nem que passou pelo outro ser humano. Mas se a gente parar para avaliar, o ser humano, ele é a base de tudo e ele retribui tudo aquilo que você faz por ele. Verdade. E nós vamos em busca aí de melhorar um pouquinho a cada dia, né? Temos muito ainda para andar, mas um degrau por vez eu acho que a gente consegue. Coisa boa. Fazer diferença na vida de alguém. Com certeza, está fazendo diferença na vida de vocês muitas pessoas. Fizeram uma diferença muito grande nas nossas vidas, porque não é uma ferramenta que você vai ali no mercado e compra. Você precisa ter pessoas que têm paixão pelo que faz. Lidar com pessoas não é fácil. Requer muita habilidade, né? E dedicação. Vai ter hora que você vai ter que abrir mão da sua pressa, daquilo que estava marcado para ser de 8 às 9, você vai ter que parar para ouvir aquela pessoa que você despertou algo nele e ele quer falar com você o que você fez. E vocês fazem um trabalho muito bacana. O projeto de vocês trabalha de uma forma muito humanizada mesmo. Não entrega uma ferramenta e se vira com ela.
E não pode pegar um trabalho de mudança de comportamento, não pode ser pego apenas com a ferramenta. Tem que ser, né, um projeto da empresa, né, tocar aquilo como a base, como propósito. E vocês fazem isso com a perfeição imensa. Ouvindo as pessoas, conversando com elas, né, entrando para dentro do problema delas, não expondo as pessoas. Sim. E é bacana. E o resultado está É acontecendo. muito bom fazer parte, tá, disso. Meu coração fica aqui todo orgulhoso sobre isso. Muito obrigada mesmo. E parabéns mais uma vez. Leva um abraço nosso aqui para toda a turma lá da Correta. E principalmente o Adalto, que é um parceiro. Adalto foi uma pessoa que, na hora que ele ouviu o podcast, ele vai saber do que eu estou falando. Adalto fazia parte do projeto daquela empresa que eu falei lá no começo, quando a gente começou, daquele projeto inicial, piloto. Ele fazia parte de lá. E foi muito legal ouvir dele, inclusive, como que a turma ali tinha melhorado. Isso foi para nós foi muito significativo. Ter o Adalto depois como mais um parceiro de... Replicando, né? Replicando. Porque quando estávamos tratando daquele acidente, que eu falei que precisávamos agir de uma forma diferente, precisávamos trazer algo que, né, precisávamos capacitar nosso time de uma forma mais humana. Aí ele falou, eu lembro que eu passei por um trabalho com uma empresa, de repente é isso que você está procurando. Vamos conhecer? Eu falei, vamos. Demais. Foi quando conhecemos vocês. Então, você vê como que um trabalho de mudança de comportamento, ele não para, né? Depois que ele começa, ele não tem mais fim. Isso é muito legal, reverberou. É isso aí. E Adalto é esse ser humano que tem a habilidade de lidar com as pessoas. Tem um dom para lidar com pessoas. Né? Leva meu abraço forte para ele. É isso. Obrigada por ter vindo, obrigada pelo incentivo, obrigada pela inspiração, porque eu tenho certeza que outras pessoas, quando ouvirem esse podcast, na hora que estiverem ouvindo, assistindo, seja no Spotify, seja no YouTube, vai se perguntar, gente, mas é possível fazer com que motivar pessoas desde lá de cima, né, da alta gestão até a base operacional? É sim. E a Correta Ambiental é uma prova disso e enche o nosso coração de orgulho. Muito obrigada e eu espero momentos aqui, mais em outros momentos para frente aí, que você venha contar mais para nós aqui, que eu tenho certeza que tem muita coisa legal aí, muitas práticas de vocês, que vai ser inspiração para outras empresas. Com certeza, estarei sempre à disposição, é um prazer estar aqui com vocês, né? Você, o Sérgio, o Flávio, a esposa do Flávio, pessoas que fizeram parte da nossa evolução e vão continuar fazendo. Em breve estaremos aqui junto conosco. Que legal, que legal. É isso aí, minha gente. Está terminando aqui o Equilíbrio Cast, mais um Equilíbrio Cast, e a gente vai dizendo que é possível a gente fazer um mundo melhor. Basta a gente olhar para o outro, né? Olhar para nós, olhar para o outro. A gente vai poder sim. Quando a gente muda a nossa história, nosso jeito de ser, nosso comportamento, a gente pode sim mudar a nossa família, mudar a sociedade, mudar o mundo. Por que não dizer isso? Até o próximo Equilíbrio Cast.